Então, pessoal, meu nome é Rafael Cortes, eu sou o atual coordenador do mestrado profissional em filosofia do núcleo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quero, em nome de todos os colegas e, sobretudo, da comissão organizadora do segundo seminário do Prof. Filo Urgues, desejar boas-vindas e que nós tenhamos uma produtiva tarde de apresentações de comunicações, apresentações de trabalhos e apresentações, obviamente, das pesquisas de mestrandos e mestrandas que vão nos brindar aqui com os seus trabalhos, tá? Eu vou, então, como eu já mencionei, iniciamos a gravação e eu passo imediatamente para o Matheus, que tem 20 minutos, Matheus, para fazer a apresentação, e depois a gente faz 10 minutos de perguntas e colocações. Então, boa apresentação, Matheus. Pode começar. Perfeito. Muito obrigado, Rafael. Então, boa tarde, gente. Eu sou o professor Matheus Penafiel, venho apresentar aqui o trabalho Desvendando a Filosofia Antiga, ensino de filosofia a partir de suas habilidades. Eu gostaria de começar essa apresentação trazendo o que eu entendo ser uma mudança de paradigmas desde a perspectiva do ensino, né? E, claro, trazer aqui uma perspectiva mais específica da filosofia, embora não seja um recorte, né? Essa mudança não aconteça exclusivamente na filosofia, o recorte que eu quero trazer aqui é o da nossa disciplina. E estou trazendo essa perspectiva desde um documento específico, que é as orientações curriculares do ensino médio, por uma razão que logo mais ficará clara. Mas então gostaria de começar analisando essa passagem das orientações curriculares do ensino médio, que diz: sob essa perspectiva formadora e de superação de um ensino meramente enciclopédico, desenvolveu-se a ideia de um ensino por competências, né? Então, aqui nós já temos uma ideia, uma noção de transição, né, da superação de um ensino meramente enciclopédico, né, ou seja, o ensino seja exclusivamente expositivo, conteudista, para um ensino por competências, né? Então, aqui, é claro, em outros documentos do MEC já estava sendo trazido a ideia de um ensino por competências, mas eu trago as orientações curriculares, porque eu acredito que aqui esse movimento é feito talvez com mais clareza, né? Então, ele está querendo dizer, de algum modo, que o ensino por competências ele se dá de maneira distinta desse ensino mais tradicional, mais expositivo, né? Eu quero propor aqui uma certa maneira de se fazer isso. Então, nesse mesmo documento, são listadas 6 habilidades que os professores de filosofia deveriam trabalhar. Eu gostaria de salientar as 2 primeiras habilidades, né? Ler textos filosóficos de modo significativo e ler de modo filosófico textos de diferentes estruturas e registros. Além das habilidades, o documento trazia junto uma lista bastante extensa de conteúdos filosóficos que o professor poderia trabalhar em aula. E, apesar de ser uma lista quase exaustiva, ficam de fora alguns conteúdos, né, como é o caso de filosofia africana, indígena ou latino-americana. Então, o que eu quero observar trazendo à tona esses elementos do documento, né? O documento basicamente estava querendo dizer que não importa exatamente quais desses 30 conteúdos nós vamos ensinar, desde que nós trabalhemos essas 6 habilidades, né? Então, o foco aqui ele é completamente deslocado dos conteúdos para o desenvolvimento das habilidades. Então, para a gente entender exatamente o que quer dizer ensinar por habilidades, eu gostaria de trazer também uma distinção já bastante comum na filosofia dos 3 tipos de conhecimento: conhecimento prático, conhecimento proposicional e conhecimento por contato. Eu vou começar a minha explanação a partir do último, né, o conhecimento por contato, que diz respeito ao conhecimento direto, né, seja de pessoas, lugares ou objetos. Então,
trouxe como exemplo, né, fulano conhece Brasília. Então, ele conhece um determinado lugar, né? Não se espera que ele conheça absolutamente todos os ambientes, todas as ruas, né? Mas que ele tenha visitado, que ele tenha tomado café em algum lugar, né? Coisas do gênero. Então, a gente está falando aqui de um conhecimento que ele é direto, né? Por contato. Segundo tipo de conhecimento proposicional, diz respeito a um certo tipo de saber que é mais descritivo, né? Eu sei fatos sobre o mundo, né? Então, por exemplo, fulano sabe que Sócrates foi condenado à morte. Isso é um fato, né? Estou descrevendo um acontecimento do passado, né? Isso diz respeito aqui a um conhecimento proposicional. E relacionando esse tipo de conhecimento às aulas de filosofia, né, a gente poderia entender aqui que uma aula que tenha como dinâmica exclusivamente a exposição, ela está centrada aqui, né, no conhecimento proposicional. E nós temos, por fim, o conhecimento prático, que diz respeito, né, que tem como objeto de conhecimento as habilidades, né? Então, como exemplo, eu trouxe fulano sabe andar de bicicleta. Poderíamos pensar em outros exemplos, né? Alguém sabe cozinhar, alguém sabe ler em grego, ou alguém sabe ler um texto filosófico. E é por isso que eu queria chamar a atenção para esse tipo de conhecimento que diz respeito às habilidades. Ele faz referência a um saber fazer. Então, o tipo de conhecimento que estamos tratando ao falar de habilidades é completamente distinto de um conhecimento proposicional. Não quero com isso dizer que nós, em aula, devamos abrir mão do conhecimento proposicional, mas que o nosso foco deve ser exatamente esse tipo de conhecimento prático, visando o desenvolvimento de habilidades. Trago, a partir disso, então, uma problematização feita pelos autores Postman e Weigarten, no livro Contestação, Nova Fórmula do Ensino, em que eles dizem o seguinte: o que os estudantes fazem numa aula é o que eles aprendem, como diria Dewey. E o que eles aprendem a fazer é a mensagem da aula, como diria McLuhan. Ora, o que os estudantes fazem na aula? Bem, na maior parte, ele senta-se e ouve o professor. Então, basicamente, o que os autores estão aqui problematizando é que tipo de experiência de aprendizagem está oportunizando na sala de aula, né? Se o ensino de habilidade visa exatamente o desenvolvimento de um saber fazer, numa aula que é exclusivamente expositiva, os estudantes estão aprendendo apenas a ouvir o professor, né? Não estão propriamente desenvolvendo suas habilidades. Por isso, trago aqui como um problema que eu pretendo resolver, pelo menos parcialmente, que é, se o conhecimento de habilidades corresponde a um saber fazer, qual o tipo de postura que os estudantes devem assumir para desenvolvê-las? Ou seja, nós devemos pensar no tipo de postura que os estudantes devem assumir para planejar as nossas aulas e convocar os estudantes a essas determinadas atitudes, porque é a partir dessa prática que eles vão precisamente desenvolver suas habilidades. Então, trago para minha proposta essas 5 habilidades. A primeira é das orientações curriculares do ensino médio, né? Ler textos filosóficos de modo significativo. A segunda e terceira que eu destaco aqui, elas não são de nenhum documento oficial, elas são da matriz de referência do Enem, e eu trago essas duas, né? A primeira diz interpretar historicamente e ou geograficamente os fontes documentais acerca de aspectos da cultura, e a segunda, a terceira, fala em comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Essas duas habilidades do Enem, penso eu, elas nos oferecem duas vantagens se comparadas, por exemplo, às habilidades da BNCC. As habilidades da BNCC são bastante amplas, né? Porque ali estão configuradas exatamente todas as disciplinas das ciências humanas. Então, ela tem que ser ampla o suficiente para contemplar as outras disciplinas. Mas, ao mesmo tempo, isso perde um pouco de objetividade, né? Então, a formulação das habilidades na matriz do Enem, elas são mais sucintas e mais objetivas. Então, permite uma maior clareza de como o professor pode trabalhá-las.
Por exemplo, a habilidade aqui, a número 4, a habilidade 4 do Enem, né, fala de comparar pontos de vistas. Em nenhum momento, salvo engano, as habilidades da BNCC falam em comparação de pontos de vistas. Então, essa é uma clareza que essa habilidade aqui do Enem permite. Segunda vantagem é que, ao observar as habilidades do Enem, a gente consegue observar na prova, a partir das suas questões, de que maneira essas habilidades são avaliadas, ou de que maneira a prova do Enem está entendendo o desenvolvimento dessas habilidades. Então, isso pode servir de suporte para oferecer um esclarecimento melhor sobre como trabalhar essas habilidades. Além disso, acho importante ressaltar aqui nessa habilidade 1 do Enem, interpretar historicamente fontes documentais, ela pode soar estranho para nós, professores de filosofia. Claro, isso talvez dependa muito mais da nossa formação universitária, mas qual é a relação da aprendizagem filosófica com uma habilidade que conversa muito mais diretamente com a história e geografia? E aqui, observando, depois eu trago uma questão do Enem para salientar isso, observando as questões do Enem, há ali um entendimento do texto filosófico como um documento histórico, né, como uma fonte histórica. Então, a minha proposta aqui é exatamente levar a sério o que sugere essa habilidade, né? A gente tratar nesse processo de leitura dos textos filosóficos, também tratá-los como um documento histórico. Por fim, trago duas habilidades que não são da filosofia, são das orientações curriculares de história, para também pensar nessa conversa com outras disciplinas do currículo escolar, né? Então, entender que isso pode ser desenvolvido em comunhão nas aulas de história. Então, aqui estou trazendo essa questão do Enem como exemplar de como essa habilidade aparece na prova e de como, precisamente, um texto filosófico é tratado como documento histórico, né? Então, nós temos aqui um texto do Simplício e ele está tratando da filosofia do Empédocles, né? Então, aqui a questão versa especialmente sobre o conceito de arqué. Não é no nosso interesse aqui resolver a questão, é só mostrar como esse tipo de questão, ou melhor, como esse tipo de texto na prova do Enem é entendido como documento histórico. Então, de exemplo, quero trazer algumas sugestões de como a gente pode compreender ou tratar esses textos e desenvolver as habilidades com os estudantes. Aqui eu estou trazendo como exemplo uma prática didática que eu faço, aí não é precisamente de filosofia, mas mais voltado para a mitologia. Trago dois textos, o primeiro é um trecho da Ilíada, do Homero, que ele descreve que Apolo, enfurecido, espalhou uma doença entre o exército, é um trecho mais inicial da Ilíada. E o segundo texto, de ordem mais jornalística, fala da pandemia, né, de Covid, e fala sobre a causa da pandemia ser um vírus que passou para um morcego e que teria passado para um mamífero intermediário até chegar a nós, seres humanos. Então, são dois textos que eles estão discutindo, versando sobre o mesmo fenômeno, mas de maneiras bastante distintas, né? Seja na maneira de se explicar, seja na própria configuração do texto. Então, eu trago três questões que os estudantes devem responder analisando esses textos, né? O primeiro é exatamente comparar os textos, né? Então, fazendo ali alusão àquela habilidade do Enem que falava de comparação de documentos históricos, e peço para eles identificarem qual é o fenômeno descrito em ambos os textos. Segunda questão, pede para eles identificarem a causa do fenômeno em cada um deles, observando ainda se a causa ela é natural ou sobrenatural. E, por fim, eles devem descrever as diferenças textuais entre os dois textos, né? Para auxiliá-los, eu disponibilizo uma tabelinha, né, que trata dos gêneros e tipos textuais, que eu não trouxe aqui, mas é importante saberem que eles têm esse suporte, né? Acho importante ressaltar, né, eu coloquei aqui um asterisco para eu não esquecer, no caso do texto 1, os estudantes eles sentem um pouco mais de dificuldade de identificar que nesse trecho nós temos uma formatação de um poema, né? Talvez porque o texto seja um pouco curto demais, né? Então, um trecho mais longo
talvez facilite essa interpretação por parte dos estudantes. Mas eu achava importante aqui ressaltar que o estudante sente um pouco mais de dificuldade, apesar da formatação estar respeitando aqui a versão original. O segundo exemplo que eu gostaria de trazer trata aí agora de um texto do Heráclito, né, da filosofia do Heráclito, então, que diz respeito exatamente a uma especificidade do autor, que é a dificuldade de reconstruir a sua obra, que é uma característica, na verdade, de muitos filósofos pré-socráticos, né? Mas no caso do Heráclito, nós temos, inclusive, uma discussão entre os historiadores da área, que é como, em primeiro lugar, organizar esses fragmentos, né? Qual a ordem para ter um conteúdo mais coeso, né? Uma ordem lógica, ou ainda, né, como traz a versão dos pensadores do texto do Heráclito, eles escolhem, né, os autores escolhem simplesmente não tentar organizá-los, né? Então fornecem ali uma disposição aleatória, surtida desses fragmentos. Então, como proposta de abordagem dessa dificuldade do texto filosófico dos pré-socráticos, neste caso especialmente Heráclito, eu selecionei alguns trechos, né, alguns fragmentos específicos, aqueles que, em primeiro lugar, que conversavam melhor com a aula, né, e também que tivessem ali uma similaridade com outras passagens, para sugerir que os estudantes, então, recortassem esses fragmentos e eles reorganizassem da maneira como eles achassem mais adequada, que lhes parecesse mais coerente, né? Então, a partir disso, né, isso levou aproximadamente uma aula e meia, esse processo de reconstrução, e depois disso a gente fez uma discussão, visando exatamente o esclarecimento, qual o critério que eles usaram, quais fragmentos eles associaram com outros, né? Então eu propositalmente deixei alguns que falavam sobre o fogo entre os fragmentos que eles pudessem reconstituir, né? Até eu esqueci de comentar, né? Esse daqui não é a folha inteira, né? Eu só recortei, fiz um recorte aqui para caber melhor no slide, tem algumas outras passagens ainda. Mas a ideia, então, que eles teriam que fazer exatamente esse trabalho de historiador, né? De tentar reconstituir o texto filosófico de Heráclito. E durante a discussão, inclusive, perguntei a eles se eles achavam que existia uma ordem, uma organização lógica, ou se, na verdade, esses fragmentos deveriam ser entendidos como independentes, né? Que também é a visão ali que tem presente na edição dos Pensadores, de que Heráclito escrevia de uma maneira oracular mesmo, então a ideia é deixá-los, entre aspas, desorganizados. O último exemplo que eu gostaria de trazer, ela não é exatamente, não trata de um relato, né? Porque é uma proposta que eu ainda estou em fase de construção, né? Mas pensando ainda em tratar o texto filosófico como um documento histórico, penso que muitas vezes a versão que o Platão apresenta do Sócrates na sua apologia, ela é apresentada em manuais de filosofia, tal qual o Platão relata, né? E acho que aqui há um problema do ponto de vista histórico, que é, será que Platão, sendo aprendiz de Sócrates, se mostrando muitas vezes, digamos assim, rancoroso diante da morte do mestre, será que ele vai ser a melhor fonte para a gente fundamentar nossas crenças acerca do Sócrates? Então, tendo esse questionamento em mente, eu proponho aqui uma leitura, né, comparada da apologia do Sócrates de Platão, também junto da apologia de Sócrates, agora de Xenofonte, contrastada ainda com a peça comédia As Nuvens, do Aristófanes. Tem uma visão aí já mais satírica do Sócrates, né? Porque acredito que aí esse esforço de comparação permite-nos, no mínimo, questionar aquela versão ali do Sócrates. E acho também enriquece a leitura dos estudantes. Mas, como eu disse, essa aqui ainda é uma proposta fase de construção, né? Ainda não tem um relato, talvez no próximo encontro eu possa dizer se foi bem ou mal sucedida essa dinâmica, né?
Então, essas são as minhas fontes bibliográficas. Agradeço pela atenção e estou aberto às perguntas. Muito obrigado, Matheus. Franciele, você tem alguma pergunta? Não, Rafael, a França está aqui, mas é para me acompanhar mesmo. Ótimo. Eu tenho, Matheus, principalmente em relação ao início da sua apresentação, em torno do conceito de habilidade, né? Eu sempre fico me perguntando assim sobre a presença desse conceito nos documentos, como você menciona. Hoje isso está ainda mais presente também, você menciona isso, né? Mas eu me surpreendi com essa equivalência, em alguma medida, que você estabelece entre o conhecimento por habilidade e o desenvolver habilidades filosóficas, digamos, né? A minha pergunta é se nós não teríamos aí exatamente um uso distinto do significado, aliás, significados distintos do conceito de habilidade. Tá? Um sendo esse que você menciona, né, o conhecimento por habilidade, como você mesmo destaca, um conhecimento prático, né, e esse outro que aparece na documentação, né, nesses documentos. Se não seriam, em resumo é isso, se não seriam, na verdade, sentidos diferentes de habilidade. Né? Uhum. Perfeito, Rafael, obrigado. Eu entendo que não, tá? Eu entendo que o sentido é o mesmo. Eles estão falando de uma certa prática. Claro, aqui o exemplo, né, que eu estou trazendo, andar de bicicleta, cozinhar, são coisas talvez pareçam mais banais, né? Mas a gente está falando também de um verbo de ação, né? Então, deixa eu encontrar aqui as habilidades. Então, por exemplo, aqui as habilidades que eu estou trazendo, elas falam ainda de um ler textos filosóficos, interpretar historicamente, comparar. Isso também, entendo eu, visam essa habilidade, né, desenvolver uma certa aptidão, né, de realizar uma determinada ação. Neste caso, uma habilidade mais intelectual, propriamente dita, não exatamente prática corporal, né, como seria andar de bicicleta, jogar futebol, coisas do gênero, né? Mas eu entendo da mesma maneira, né? Como se tivesse o mesmo sentido, só tipos de habilidades diferentes. As que nos interessam, no caso do ensino, habilidades mais intelectuais, né? Então, ela diz respeito, o desenvolvimento dela também diz respeito a um certo exercício, né? Então, por exemplo, ler textos filosóficos, eu me tornarei um leitor melhor quanto mais eu ler esses tipos de texto, né? Então, eu entendo que a gente desenvolve elas também através da prática, como é o caso ali de andar de bicicleta, cozinhar, jogar futebol, entre outras. Tá, tenho mais uma dúvida que ainda assim, né? Eu acho que sim, com base na sua primeira resposta, eu imagino qual que vai ser a segunda, mas ainda assim, aliás, em relação à segunda pergunta, mas ainda assim eu gostaria de te ouvir. Se, ainda que então o sentido de habilidade seja o mesmo, sob o teu ponto de vista, se eles são condizentes com o que geralmente se fala, que se defende em relação ao ensino de filosofia na educação básica, que é de desenvolver a capacidade filosófica, né? Desenvolver, ou digamos assim, fazer filosofar, né? Ou filosofar. Né? Se esse sentido de habilidades, ou esses sentidos de habilidade, que na verdade, sob o teu ponto de vista, são os mesmos, né? Tanto na documentação quanto no conhecimento por habilidade, eles são condizentes com o filosofar na educação básica. Né?
ou se não seria, e aí é mais uma provocação mesmo, se não seria, sim, uma atividade pertinente, relevante, né? Essa de fazer leituras de textos filosóficos, mas que isso ainda não é exatamente o filosofar que se espera que os estudantes façam, né? É realmente uma provocação, tá? Claro, acho que também a tua pergunta é importante, porque existe, de algum modo, também um certo distanciamento entre o que os documentos propõem e aquilo que é praticado em sala de aula, né? Mas eu acredito que, pelo menos de certa maneira, eles visam a, a esse, o que seria exatamente filosofar, né? Tem uma habilidade, agora não vou lembrar a formulação dela especificamente, né? Mas da BNCC fala de reflexão ética, né? Então, se a gente traz para os estudantes um problema ético e que eles devem discutir, analisar, problematizar, a gente está exatamente desenvolvendo essa capacidade, né? Então, essa habilidade por parte deles, né? De analisar, discutir, argumentar frente a problemas éticos. Então, dito de outro modo, filosofar, né? É claro que a gente poderia, inclusive, dizer, né, filosofar é uma habilidade, mas seria algo muito abrangente e vago ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que a maneira ali como as habilidades são formuladas, elas tornam um pouco mais específicos e relacionados a problemas mais diretos, né? Então, ali, as habilidades que falam sobre problemas de ordem ética, problemas relacionados à cidadania, política, né? Eles têm a ver também com determinados problemas filosóficos, né? Ao mesmo tempo, algumas outras aptidões pertinentes ao raciocínio filosófico, ao pensamento filosófico, são deixadas de lado, né? Não diz ali, pelo menos a BNCC não fala de reconstruir bem o argumento, né? Ele fica mais detido exatamente nessa análise de documentos históricos, né? Então fica muito circunscrito a essa habilidade mais específica, mais relacionada à história. Mas a gente pode se apropriar desse desenvolvimento visando o nosso interesse um pouco mais particular, que é o desenvolvimento dessa capacidade de filosofar de maneira mais autônoma. Certo, entendi. Não sei se concordo totalmente, mas entendi. Então, Matheus, muito obrigado com a tua contribuição aqui para a gente debater sobre esse assunto, né? Sobre ensino de filosofia, que é esse exatamente o propósito. Me fez pensar bastante, acho que eu vou ficar pensando bastante, porque eu não tinha considerado essa possibilidade, ou essas possibilidades de pensar o ensino de filosofia, ou melhor, as habilidades no ensino de filosofia. Eu acho que eu tinha uma perspectiva um pouco mais preconceituosa em relação ao conceito de habilidades, principalmente porque, bom, hoje eles estão bastante presentes em documentações que a gente tem um certo receio, né? Mas eu que agradeço. Eu também tinha um certo preconceito. Eu comecei a mudar um pouco a perspectiva, analisando as provas do Enem, pensando, não, ok, aqui está fazendo sentido, né? Então, eu comecei a mudar meu olhar a partir daí. Mas obrigado, então. Tipo, não é tão ruim assim. É. As habilidades não são tão ruins assim. Talvez tenha que fazer isso. Então, muito obrigado, Matheus. Agora, então, passamos para a apresentação do Michel. Michel já está aqui conosco. Michel, você vai fazer a apresentação de slides? Boa tarde. Sim, sim. Tá, eu preciso te tornar apresentador. Ok, você já pode reproduzir a sua apresentação. Do lado ali de onde existem 3 ou 4. Está abrindo aí, né? Isso. Sabe como que reproduz ali apresenta o seu trabalho? Ali seus slides? É do lado da câmera. E às vezes
Ah, perfeito. Ótimo. Apareceu aí? Tá Sim, bom? já apareceu. Então, Michel, você tem 20 minutos para fazer a apresentação e depois 10 minutos para perguntas. Pode começar. Assim tá bom? Eu preciso colocar como slide ou assim tá dando para ver? Mas se você puder colocar como apresentação, melhor. Aí, melhorou bastante. Pronto. Vai avisar quando tiver 20 minutos? Posso lhe avisar quando faltar 5 minutos, pode ser? Pode, 5 ou 10, né? Eu tenho só uma base, porque eu não vou estar vendo, né? Só estou vendo o slide aqui. Claro, claro. Mas são Tá 20 bom. minutos, tá? Ah, são 20? Não, são 30 não? São 20. Tá ok, tá ok. Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Michel, eu sou mestrando em filosofia do Prof. Filo do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, IFE Sertão PE, aqui na cidade de Petrolina, Pernambuco. Aqui tem 2 campi em Petrolina, mas em Pernambuco tem cerca de 7 campi, né, do Instituto Federal Pernambucano. Então, essa comunicação é a partir da minha pesquisa, né, do projeto de pesquisa para a futura dissertação. Então, o título é Da Exposição de Conteúdos ao Exercício do Pensar, Contribuições Hegelianas ao Ensino de Filosofia. Então, tema e problema investigado. Ensino de filosofia na educação básica, desafios metodológicos em sala de aula, influência da Base Nacional Comum Curricular, né, BNCC. O problema central seria como ensinar filosofia sem reduzir a conteúdos. Então, questão norteadora, ensino conteudista versus ensino reflexivo. Eu coloquei aqui questão do tempo. História da filosofia como repetição ou como experiência de pensar, né? E a pergunta principal, é possível ensinar filosofia de forma crítica e ativa? Então, primeiramente, a minha primeira formação foi em História. Então, eu participei de projetos, né, PIBID, como aluno ainda, e tive ali o contato com o ambiente escolar, mas sempre na área de História. Mas depois que eu terminei o curso, eu comecei a trabalhar mesmo na área, né, como docente. Eu comecei a trabalhar ensinando filosofia, né, filosofia e sociologia. E sempre nessa área, né, peguei poucas disciplinas em História, mas mais, até agora, né, cerca de mais de 16 anos, sempre na área de filosofia. Então, quando eu iniciei esse processo de docência em filosofia, pelos conteúdos eu me senti um pouco incapacitado, né? Porque em História eu vi poucas disciplinas de filosofia, tive poucas disciplinas, então eu resolvi fazer o curso de licenciatura em filosofia, né? Então fiz o curso para ministrar, né, as aulas de filosofia. E eu percebi, né, tive uma grande dificuldade, principalmente no sentido de, por isso que eu coloquei aqui, né, na questão norteadora, ensino conteudista versus ensino reflexivo, questão do tempo, porque eu não sei aí no sul, mas aqui basicamente, vou falar assim, no Nordeste, né, temos apenas uma aula de filosofia por turma na semana, né, são cerca de 50 minutos. Tem alguns estados aqui que tem até 2 aulas, né? Assim, mas às vezes dividido. Às vezes, primeiro e segundo ano do ensino médio uma aula e terceiro ano 2 aulas. Então, tem essa variação, ou só, mas a base é uma aula no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. É uma aula de filosofia, uma aula de sociologia. Então, essa questão, eu tive essa dificuldade em que nós temos um conteúdo para ser transmitido, né? Então tem toda aquela pressão para transmitir um conteúdo, né? Tanto baseado aí na história da filosofia, ou trabalhando conceitos, mas temos que transmitir esses conteúdos, por quê? Porque esperam-se resultados, né? A partir do ensino, né? Com esses conteúdos, que tudo hoje assim, é direcionado para um exame nacional, né? O Enem. A prova do Enem ou vestibulares, né? Mas mais ligado, direcionado ao Enem. Então há uma certa
cobrança, né? No sentido aqui, né? No sentido do Estado, é mais flexível, mas há, né? Mas principalmente ligados à área privada, né? Particular, eu já assinei tanto Estado como em particular, como também cursinho, tudo na área de filosofia. Então tem essa exigência, né? Que viemos a trabalhar esses conteúdos, né? Mas aí a minha dificuldade foi que o grande problema é a questão, eu vou transmitir esses conteúdos, mesmo que eu trabalhe com conceitos, né? Ou eu vou filosofar, né? Eu vou tentar gerar nos alunos esse senso crítico, né? Reflexivo, argumentativo, né? Trabalhar com argumento, contra-argumento. O que eu vou fazer? Por quê? Porque eu sempre vou estar limitado na questão tempo, né? Não tenho tempo. Então, essa é a grande aí problemática, porque se ao menos houvesse 2 aulas, né? 2 aulas eu poderia trabalhar o conteúdo de uma aula, outra aula poderia, assim, discutir, filosofar, argumentar, né? Eu posso também mesclar, né? Que eu fazia, que eu faço, né? A gente vai mesclando aí, porque professores, né? Professoras sabem que, às vezes, em um debate, uma questão, né? Você coloca ali, aí já leva para outro, né? E isso é muito importante, né? Para os alunos, para gerar esse pensamento reflexivo. Só que aí temos que voltar porque para esse formato, né? Sistematização da transmissão dos conteúdos, né? Então, essa é a questão, né? Esse é o problema aí, né? Como afinar filosofia sem reduzir a conteúdos? Por quê? Porque está atrelado à questão do tempo, né? Então, os objetivos, né, da pesquisa: analisar desafios do ensino de filosofia, investigar práticas docentes, relacionar a BNCC e prática pedagógica e propor caminhos para o ensino crítico, né? Então, a fundamentação teórica está a partir de Hegel, né, na perspectiva dele da história da filosofia, que ele vai apresentar a história da filosofia como o movimento, né, do pensamento dentro da historiografia, né, a partir da dialética, né, de tensões, rupturas, operações, né, tese, antítese e a síntese, né, que é a nova tese, e vai nesse ciclo aí, dentro da historiografia e dentro da história da filosofia, que ele vai apresentar a importância da história da filosofia, não como apenas de conceitos, né, do passado estáticos, mas sim trabalhar a história da filosofia sendo ela viva, dinâmica, né, a partir desses conceitos, a partir dessa dialética, né? E também a BNCC, né, como formação crítica e autônoma, que ela vai expor isso, né? A própria BNCC, que aqui é o próximo slide aqui, né? Base Nacional Comum Curricular, né? O que a BNCC fala? Eu tirei alguns pontos, né? Ligado à filosofia, a filosofia vai estar dentro da área, né? Da grande área de ciências humanas, que vai estar junto com história, geografia e sociologia, né? Então, coloco aqui duas competências gerais, né? Competência 2 e competência 7. Então, na competência 2, a BNCC vai propor o quê? Né? Desenvolvimento do pensamento crítico. Ela vai dizer assim, né? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. E na competência 7, né, que está baseada na construção e defesa de argumentos, ela vai dizer: argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns. Então, a própria BNCC, ela direciona para que venhamos, né, a trabalhar com o alunado, né, com os alunos, com as alunas, nessa perspectiva de reflexão, né, de análise, de argumentação, de contra-argumentação, né, tendo toda essa estrutura aí. Só que, aí como fazer isso com um espaço, né, curto de tempo, né, que nós temos? Então, como fazer isso, né? Essa é a grande questão, esse é o grande problema, né, a grande problemática, né? Mas a BNCC apresenta isso
como parte da fundamentação, né, no ensino das ciências humanas e dentro daí da filosofia que está inserida, né, dentro das ciências humanas. Então, a metodologia será a pesquisa qualitativa, caráter exploratório, revisão bibliográfica, entrevista com professores, e o contexto vai ser a escola de Petrolina, né, que aí a base da pesquisa vai ser direcionada aí para as escolas aqui da cidade de Petrolina, né, com professores da área, né, de filosofia. Então, os argumentos centrais: limitação da carga horária, pressão por resultados imediatos, dificuldade em práticas reflexivas, necessidade de mudança metodológica. Né, como eu estava falando antes, a limitação, né, da carga horária, questão de tempo, né, mediante a carga horária que temos, né, a pressão por resultados imediatos, né, inclusive até essa perspectiva dos alunos, né, quando nos deparamos aí com os alunos. Eu não sei qual é a realidade do Sul, no caso, aqui mesmo em Pernambuco não temos um ensino de filosofia no ensino fundamental, né, inicia-se no ensino médio, a partir do primeiro ano. Então, primeiramente, a gente vai encontrar, né, os alunos sem ter essa compreensão do sentido do que é filosofia, e depois a grande dificuldade de que eles não percebem, né, não vão perceber a grande questão da importância, né, do pensamento filosófico, né, do sempre questionar, né, sempre duvidar, né? Então, temos que iniciar o processo de desconstrução para depois mostrar o caminho. Só que não temos tempo, né? Está sempre limitado aí a carga horária, né? Por isso que tem a dificuldade de práticas reflexivas, né? Eu vou só filosofar no sentido, né, de filosofar, vou trabalhar nessa perspectiva, ou vou só transmitir conteúdos, ou vou mesclar. Como é que eu faço essa mescla? Porque o tempo é curto, né? E tenho que apresentar resultados. Então, há necessidade de mudança metodológica, mas sempre vai estar aí limitada essa questão do tempo, né? Então, atuação docente, mediador, professor, né, como mediador do conhecimento, estimulando aí o diálogo, promovendo a problematização, e não apenas sendo transmissor de conteúdo. Inclusive, né, tenho colegas que, como fui eu no início, né, que não tem assim, formação na área, que a gente vê muito, né, tem formação na área de ciências humanas, história, geografia, mas não tem a formação específica em filosofia, e vejam que às vezes encontram muita dificuldade porque com conceitos, né, complexos da área filosófica, e acaba que transmitindo, né, sendo apenas transmissor de conteúdos, né, por conta de não ter esse entendimento, né, dessa perspectiva filosófica. Proposta, né, elaboração de material didático, aproximação com a realidade dos alunos, ensino mais crítico e participativo, e a coerência aí com a BNCC. Para terminar, as considerações finais, o ensino precisa ir além do conteúdo, filosofia como experiência do pensar sempre, né? Importância da mediação docente, né? Ali o docente como mediador, e a necessidade de inovação pedagógica. Eu coloquei aqui uma citação aqui de Hegel, né? A história da filosofia é a própria história do pensamento, ou seja, o nosso pensamento está sempre em movimento, né? Não é estático, é sempre dinâmico, e sempre surge uma novidade, né? Porque é vivo, né? E a BNCC, né? A argumentação, o questionamento e a reflexão crítica são centrais para a formação dos estudantes, né? Aqui há referências. Assim eu termino. Não sei como é que está o tempo. Desculpa, eu achei que tivesse ligado o microfone. Você tem 5 minutos ainda. Tem 5 minutos ainda? Pronto. Então... Sim. Encerrou. Eu esqueci de lhe dizer, Michel, meu nome é Rafael, eu sou o coordenador do núcleo aqui da URGS. Estou coordenador. Muito obrigado pela tua apresentação, muito interessante. Matheus, tem alguma pergunta para o Michel? Oi, tem sim.
Tudo bem, Michel? Tudo bem, Matheus? Eu sou mestrando também, assim como você, e eu fiquei com uma dúvida ali que tu traz essa tensão que eu acho que existe, né, entre ensinar história da filosofia de uma maneira mais conteudista ou ensinar a pensar, ou ensinar a filosofar, né? E tu trazendo a proposta, a leitura do Hegel, né, da história da filosofia, o teu entendimento seria tipo trabalhar a história da filosofia de uma maneira reflexiva, a partir ali das tensões que existem, né, ou seja, a partir da oposição de ideias entre um filósofo e outro. Você entende que é dessa maneira que a gente vai estar ensinando os estudantes a pensarem? Sim, é porque o Hegel vai apresentar, né, na introdução da história da filosofia, a partir dessa dialética, né, de tensões, né, isso, depois superações, essa perspectiva utilizando a história da filosofia. E nós assim, nos debatemos com esse conteúdo, né, da história da filosofia. Então tem aquele processo, né, história antiga, né, história medieval, né, contemporânea, moderna, né, e contemporânea. Eu também trabalhar conceitos, mas sempre geralmente com essa perspectiva, né, dessa linha, né, do tempo, né, essa geografia aí dentro da história da filosofia. E o que acontece é que assim é o material que nós temos, né, mediante o tempo que temos, né? E assim como eu falei, né, principalmente em escola privada, né, particular, temos essa cobrança ligada aqui ao Enem, tudo está direcionado ao Enem, né? Nós vemos, inclusive, no ensino fundamental, né, os alunos já trabalham questões do Enem, né? Então, o ensino está direcionado para o Enem, né? Então, assim, se torna, é uma realidade, né? Infelizmente, pelo menos na realidade da minha experiência, né? Que eu vejo aqui atualmente, né? Então, o ensino aí já entra nessa questão de quê? Absorver para reproduzir. Então, eles estão absorvendo para reproduzir onde? Na prova, né? Em vestibulares ou no Enem. Então, inclusive para o próprio pensamento deles, né? No entendimento do contexto, né? Na realidade deles, para que vai filosofar, né? Para que ficar discutindo coisas que não está ligada à realidade prática deles, né? Nessa direção. Então, o que eu posso fazer? O que eu tenho em mãos? A minha ferramenta, o que eu tenho em mãos? Então, eu mando esse conteúdo, né? Eu tenho que transmitir esse conteúdo. Depois, senão, eu vou ser cobrado porque eu não transmiti esse conteúdo. Inclusive, pelos próprios alunos, né? Posteriormente, né? Que eles vão terminar o ensino médio, tá? Eu vou falar, eu não vi esse assunto, né? Não vi. Foi muito vago, né? Só trabalha argumentos, né? Então, a escolha de Hegel nesse sentido. Por quê? Porque eu entendi que ele valoriza, né, o Hegel valoriza essa história da filosofia, né, é o que temos, a história da filosofia, mediante o tempo. Quem tem, eu não sei como é que é aí no Sul, se tem mais de 2 aulas, né, tem 2 aulas, porque eu participei de um congresso agora, de colóquio, né, 12º Colóquio Internacional de Filosofia da Mente, da Unesp, e a galera estava falando lá que em São Paulo, né, são 2 aulas de filosofia no primeiro ano, e no segundo ano não tem filosofia, e 2 aulas no terceiro ano do ensino médio. Né? Então lá a realidade é diferente, mas também tempo curto, né? Aí espaço curto de tempo para trabalhar a filosofia. Então o que eu tenho, né? Eu tenho a história da filosofia, tenho os autores, né? Então eu vou tentar transmitir essa história da filosofia, mostrando que o pensamento filosófico, ele é vivo, né? É uma atitude filosófica, né? Dentro dos conteúdos que podemos trabalhar, né? E assim, eu fico limitado também que eu não posso expandir muito, né? Primeiramente, tem aquela questão, né? Como eu falei antes, eles estão acostumados a absorver e reproduzir. Então, quando começa a pensar, né, aprender dói, né? Então, a gente começa, professor, não, é loucura, né, essas ideias. Ou também tem outra perspectiva de falar aqui no sentido, né, Nietzsche, Schopenhauer, que é a questão de a gente ver os alunos tristes, né, porque eles começam a analisar, tentar compreender um pouco a realidade, né, que eles são apresentados, e faz sentido, né? E faz sentido. Então, rapaz, a realidade é triste, né? É mais triste. Aí vai perceber que o mundo é mais infelicidade do que felicidade, né? Então, aí eles têm o quê? A gente tem que mediar, né? Por isso que o professor como mediador, porque para ter equilíbrio, né? Para também no sentido assim, pavor pela filosofia, né?
Que tem aquela questão, né, que o mundo que nós vivemos, né, é o que? Às vezes muitas pessoas querem viver, né, a mentira reconfortante do que a verdade, né, a verdade cruel, né, a realidade, né, que nos traz infelicidade. Deu para responder? Perfeito, muito obrigado. Em geral, a situação, assim, em geral, quer dizer que aqui no Rio Grande do Sul, na maioria das escolas estaduais, o cenário é bem pior do que você relatou aí. Aqui nós temos filosofia somente em uma série do ensino médio e também só um período de 45 a 50 minutos por semana, né? Em geral, é assim, né? Claro, daí nas escolas estaduais pode ser diferente, nas escolas federais também pode ser diferente, mas na maioria das escolas, que são as estaduais, elas são assim. Acho que é um cenário. O cenário. Eu pensei que aqui estava bem pior, mas uma aula só, né? Não, o ensino médio. Exato. Assim, dá nó em pingo d'água, como a gente diz. Né? Professor, nossa. Michel, eu tenho uma pergunta para você. Parecida com a colocação do Matheus, a pergunta do Matheus ali. Você coloca essa dicotomia entre ensino de filosofia conteudista e o ensino de filosofia reflexivo. É necessário essa dicotomia? Não seria possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Essa pesquisa é para tentar responder isso, né? Essa problemática, entendeu? E assim, inclusive, como eu falei, como eu apresentei, que assim, muitos colegas que assim, não estou culpando eles, né? Não é culpa deles, é o próprio sistema, né? Que assim, eles nunca viram, assim, nunca trabalharam com filosofia, se tiveram uma aula, né? Às vezes na sua graduação foi muito, né? Um exemplo, professor de geografia, professora, né? De geografia. E aí se depara que você vai ter que ministrar a aula de filosofia, né? Aí eles começam o quê? Vão estudar, aí ver certos conteúdos, né, complexos, né? Assim, mesmo sendo comentário, né, sendo conteúdos comentados, né, não são as obras que, se for ver as obras, dependendo de alguns filósofos, né, obras originais, aí piora a situação, e encontra uma grande dificuldade, né? Então, o que acontece é que, infelizmente, o que eles vão fazer? Eles vão trabalhar o que eles conseguem ali compreender e vão transmitir esse conteúdo, né? Vão passar como se fosse assim, eu vou ensinar a história da filosofia, né? Como se fosse uma disciplina de história, né? Ou seja, a filosofia pelo tempo, né? A historiografia da filosofia, a filosofia mediante o tempo, né? O tempo histórico. Então, assim, não há aquele sentido filosófico, né, reflexivo, né? Então, o que seria ideal? Era unir, né, como por isso que eu falo que Hegel, né, seria unir aí essa história da filosofia com o filosofar, né? Mas essa é a questão, a gente precisa de tempo para isso, né? Precisa de tempo. Se pegasse, tivesse pelo menos no ensino fundamental, né? Pelo menos um pouco tempo, mas se tivesse contato com a filosofia, isso nós teríamos facilidade no ensino médio, né? Eles tinham teto, mas não, eles já no primeiro ano, né? Aí que vão aí conhecer a filosofia de fato e vai ter esse grande choque, né? Inicial, né? O choque inicial. Aí, e dependendo de cada professora, se for mais for filosofar mais do que transmitir assim, os conteúdos, aí é que eles vão ficar meio que sem compreender, né? Não vão por quê? Porque estão acostumados àquele processo de absorver conteúdo para reproduzir, né? Então há esse choque já é natural, né? Esse choque é natural. Mas dependendo do professor ou da professora, ele pode tentar encontrar o equilíbrio, ou também pode filosofar muito, né? E os alunos não compreenderem, né, essa questão, e depois eles vão falar, né? Depois vai vir a resposta quando terminar aí o ensino médio,
né? E assim, atualmente eu sou professor efetivo, né, do estado aqui de Pernambuco, né, na cidade de Petrolina, mas eu ensinei muitos anos, eu vim da Bahia, né, sou de Salvador, na Bahia. Aí eu ensinei muitos anos no estado, lá no estado, em escola particular e cursinho, né? E na escola particular e no cursinho é conteúdo, né? Por quê? Porque eles queriam aprender ali o conteúdo porque estavam visando a prova do Enem, né? A maioria queria fazer, né, no caso, a medicina, né, direito, a engenharia, mas precisava dessa... Aí o que eu fazia, né? Eu transmitia o conteúdo e também fazer, mas vocês precisam ter análise crítica, uma reflexão para a redação, né? Aí isso aí estimulava eles, entendeu? Porque assim, vocês vão realizar uma redação fundamentada, entendeu? Vocês vão fazer citações de autores, fundamentando argumento e contra-argumento. Aí isso aí eles, né, entendiam, então isso aí amenizava essa questão da distância, né? Do que eles aprenderam da filosofia, né? No sentido de filosófico. Você consegue responder? Sim, sim. Uhum. E além disso que você falou, a outro problema, né? E creio que o Matheus também conheça muito bem, mas que vocês não mencionaram, que é a intensa plataformização que está ocorrendo, né? Eu não sei se vocês acompanham o que acontece em São Paulo, São Paulo e Paraná, que são os dois tubos de ensaio assim, para o resto do país. Mas, além de a gente ter pouca hora em sala de aula, não estar presente em todas as séries do ensino médio, em São Paulo e no Paraná, há uma plataformização. O que significa? O governo contrata empresas que fazem os materiais totais, assim, completos, e o governo simplesmente descumpra-se, né? Você tem que cumprir aquilo ali. Não há qualquer possibilidade de alteração daquela plataforma já existente, né? Então o cenário é bem preocupante, né? E depois a cobrança, né? Claro. Né? Depois tem a cobrança ainda em cima do professor, do professor. Sim. Então, Michel, muito obrigado pela sua apresentação. Não sei se você sabe, mas ano que vem vai acontecer o Emprof Filo, né? E vai ocorrer aí aí na sua região. Acho que, se eu não me engano, é em Campina Grande, não é tão perto assim, mas sim. Mas acho que é na bem mais região. perto. Exato. Então, se você puder participar, certamente a gente vai se encontrar por lá. Sim. E Matheus, por exemplo, eu sei que vai mandar trabalho. Olha o tipo de pressão que a gente recebe também. Exato, sempre pressionados, né? Isso aí. Não, mas participar de eventos é muito importante. É uma troca que às vezes não é possível em outros ambientes, né? Muito obrigado. Vê se a próxima colega entra. Obrigado, então. Um abraço a todos. Um abração. Obrigado. Você vai conseguir ir hoje, Matheus, na abertura? Sim, hoje eu vou. Eu não vou conseguir legal. amanhã. Amanhã eu tenho que atender atendimento aos pais lá na escola. Aham. Mas aí hoje e na sexta-feira eu consigo ir. Massa. Dia de atender os pais, um saco. O bom é que ali, pelo menos no Domus, os pais não participam muito, sabe? Ali no Santa Inês era pior, porque... Peraí, tá gravando aqui, né? Nas escolas que eu trabalho, tem... Beleza, achei. Isso. Então, pessoal, sejam todos e todas bem-vindas. Nós estamos aqui na mesa B das comunicações do segundo seminário do Profilo da URGS, do Núcleo URGS. Agora, então, nós vamos iniciar com
aliás, iniciar a apresentação do Rogério Bordim. Rogério, você tem 20 minutos para apresentar e depois 10 minutos para perguntas, tá? Tá ok. Vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Pode começar. Tá, vou compartilhar aqui a minha tela. Então eu vou esperar tu compartilhar para começar a contar. Conseguiu? Ok. Então, estão conseguindo ver a tela? Não. Agora sim. Tá conseguindo visualizar a minha Agora sim. tela agora? Sim, sim. Agora? Sim. Perfeito. Tá me ouvindo? Agora sim? Ótimo. Sim. Então, tá Pode bem. começar, então. Beleza. Então beleza. Eu tô lhe ouvindo. Tá ok. Esse trabalho foi apresentado, da minha pesquisa, né, de mestrado, que encerrei agora dia 27 de abril, ou de março agora, não tenho certeza. Então, é da minha pesquisa, né, então, o título da pesquisa do trabalho da dissertação foi Filosofia na Terra, arranjando a ordem escolar como no enfrentamento da crise climática, né? Meu orientador, professor Paulo Hahn, e eu vou apresentar, então, alguns resultados e um pouco também de como foi a pesquisa, né, desde o começo e alguns resultados que eu pude alcançar a partir do que foi pesquisado. Então, o objetivo, desde o começo, era analisar, a partir de Hans Jonas. Hans Jonas é um filósofo do século XX, um filósofo alemão e judeu também, né? Enfim, ele viveu a situação ali da Segunda Guerra Mundial e ele, no caso, após ali e durante a Segunda Guerra, ele foi morar nos Estados Unidos e ali ele desenvolveu o seu trabalho, enfim, na área principalmente da ética, e o seu livro mais famoso é Princípio e Responsabilidade, e a partir dessa pesquisa, dessa teoria, enfim, que eu fui desenvolvendo o meu trabalho, né? O objetivo, então, era analisar a partir do Jonas. Rogério, talvez seja melhor você desligar a sua câmera. De uma ética ambiental que Tá reflita falhando sobre teu a áudio. responsabilidade do ser humano. Oi? Teu áudio está falhando. Sugiro que você feche a sua câmera. Desligar a minha câmera. Certo. Melhorou agora? Melhorou? Sim, bastante. Que bom. Problemas de internet aqui. Aqui a internet não é muito boa onde eu estou, mas ok. Então, os objetivos específicos dessa pesquisa era entender o contexto da crise climática atualmente, né? Propor uma ética ambiental com base na teoria de Hans Jonas e propor a horta escolar, o trabalho, né, de horta escolar, como ferramenta de conscientização ambiental em relação à ética da responsabilidade. Então, introdução, né, nós vemos ali um problema filosófico, né? Essa dissertação ela teve como a ideia de debater a possibilidade de um problema filosófico relacionado à ética ambiental e como um trabalho com horta escolar pode ser um espaço de reflexão construído na formação de conceitos éticos filosóficos, né? Ético-filosóficos. Então, é fundamental questionar até que ponto os eventos climáticos, né, têm como causa a ação humana e se a maneira como nos relacionamos com a natureza é responsável por essas mudanças climáticas. Então, ali a dissertação ela vai debater um pouco sobre isso e propor a horta como uma ferramenta ali para essa conscientização.
Então, já há algum tempo, há uma preocupação crescente sobre os impactos da ação humana na natureza. O que antes era uma previsão, hoje nós vemos claramente, né? Ondas de calor, inundação, extremos climáticos. Então, desenvolver a consciência para um tema tão atual é um desafio, né, que nós vivemos, no mundo digital, onde a realidade digital é a realidade dominante. Então, nós tentarmos desenvolver essa consciência, né, as pessoas olharem para o natural, é algo realmente desafiador, principalmente trabalhando com adolescentes. Então, o contexto da crise climática, né? Nós vemos que a crise climática que nós vivemos no Brasil, né, é uma crise climática que ela tem impacto muito grande no Rio Grande do Sul, muito grande. Ela também, um outro elemento importante de nós entendermos é que, diferente de outros lugares do mundo, né, outros países, outras nações, as emissões de gases de efeito estufa no Brasil, elas estão muito relacionadas ao uso da terra e à agropecuária e à produção de energia. Então, e muito pouco relacionadas à questão industrial e à produção de resíduos. Então, nós, no Brasil, estamos muito ligados a essa situação, né? Nós vemos importante a gente entender também os conceitos ali de adaptação, né? Então, adaptação à realidade climática, às situações que nós estamos vendo, e de mitigação, isto é, diminuir os efeitos, né? A intervenção humana possa diminuir os efeitos, né? E da situação climática que nós vivemos, né? Mitigar, né? Através de ações que diminuam as causas e os efeitos do que nós chamamos de maneira muitas vezes confusa de aquecimento global, né? Na verdade, tem a questão do aquecimento, mas que vai resultar muitas vezes em extremos climáticos, né? Essa é a grande questão que nós vivenciamos, né? Tanto de frio quanto de extremo calor, né? Como extremo frio no Rio Grande do Sul nos últimos anos, né? Chuvas extremas, tempestades extremas. Então, tudo isso no Brasil está muito vinculado à questão do uso da terra, a maneira como nós usamos a terra, desmatando para produzir alimento para a agropecuária, né? No Brasil produzimos alimento, grande parte, né, do uso da terra, a maioria, aliás, é para animais, né? Nós produzimos alimento para uso em animais. E aí vem a questão da agropecuária, né? E a produção de energia também, que é um elemento muito importante, a questão das hidrelétricas, né? Enfim, a questão através da energia eólica também, que, querendo ou não, tem um dano ambiental bem significativo também. Muito bem. Então, outro conceito importante para nós entendermos aqui na pesquisa é o conceito de antropoceno, né? É um conceito que tem se tornado cada vez mais popular, né? Mas ele tem a ideia de que nós vivemos a época em que as questões do planeta Terra estão sendo determinadas pela ação do ser humano, né? Então, as mudanças climáticas, a maneira como nós lidamos com a floresta, com os mares, com os rios, né? A questão da água, a questão de como nós hoje lidamos com a decomposição, né, dos materiais, né? Hoje nós produzimos materiais na sua grande maioria, que não se decompõem na natureza. Isso é um problema muito sério, né? Nunca a humanidade viveu isso, né? Nunca o planeta Terra viveu isso, né? Por mais que nós tivéssemos vivido situações extremas climáticas ao longo da história do planeta Terra, digamos assim, hoje nós vivemos uma situação em que o principal gerador e causa dessas mudanças climáticas e que tem levado essas mudanças a extremos são as ações humanas, né? Então, e nós vemos uma aceleração muito grande, né, desde a Revolução Industrial em relação a isso, mas no pós-45
muito mais, né? Nós vimos um crescimento exponencial da influência antrópica, da influência do ser humano na natureza, a visão do ser humano como superior e separado da natureza, fundamenta a crise ambiental atual. Então, o Hans Jonas vai trabalhar muito isso. Ele vai dizer que a causa original disso é a visão de que o ser humano é um ser separado da natureza. Ele vai dizer que isso tem origem lá na filosofia, inclusive grega, né? Quando eles vão tratar tão somente a partir de Sócrates, principalmente, né, da vida humana, né? A filosofia, ela se preocupa, né, e todo o conhecimento científico a partir dali, com quem é o ser humano, né, o ser humano ele está totalmente separado ali da natureza e com pouca relação com a natureza, né? Então, e ele vai dizer que a questão das cidades, enfim, que é onde os filósofos se reúnem, né, nunca pensando na questão do planeta como um todo, né? Então, a visão do ser humano como, de alguma forma, um ser superior à natureza tem sido uma das principais causas da aceleração da destruição do meio ambiente. Então, a visão de domínio também da natureza, né, muito presente também na nossa cultura grega, mas também com muita influência com o pensamento judaico-cristão, né? Um pensamento de domínio, né? Nós temos que dominar a natureza, né? Não diria que esse seja o significado originalmente, mas o significado adotado pelo ser humano, né? Nessa cultura judaico-cristã, né? No entanto, atualmente, nossa influência no planeta se mostra cada vez mais negativa e evidente, ao ponto de surgir nos debates acadêmicos a ideia de uma nova era geológica, o antropoceno. Nela, o sapiens se transforma no principal engrenagem que movimenta o mundo, dentro de um processo de aceleração da própria espécie. Então, o que nós vemos é uma realidade realmente que o planeta Terra nunca viveu, né? Então, o antropoceno é uma realidade, a crise ambiental é uma realidade, e dentro disso, nós vamos ver que se cria um ciclo vicioso, né? Onde a natureza acaba sendo o elo mais frágil desse modelo exploratório. Os seres humanos se acostumam a consumir desenfreadamente. Então, o consumo é um elemento muito importante nisso, né? Nós somos continuamente incentivados a consumir, e esse consumo, ele acaba não dando a questão da vazão dessa produção de energia, acaba sendo uma sobrecarga no planeta. As grandes marcas, fabricantes de produtos, entenderam isso e têm desenvolvido maneiras de tornar tudo descartável, tudo consumível. Nada pode durar, né? Isso sempre com uma ideia de lucrar, né? Então, a questão é que, para manter o modelo, a natureza precisa ser continuamente explorada, e para isso precisa ter recursos infinitos. Mas nós sabemos que isso não é possível, que a natureza não tem recursos infinitos, que ela também não consegue dar conta do que nós produzimos enquanto seres humanos, no sentido de produção de lixo, né? A ética, então, a partir dessa realidade, né, de crise ambiental, situação econômica exploratória, consumismo desenfreado, né, da questão da produção do lixo, do descarte incorreto, mas não só descarte incorreto, mas mesmo do consumo desenfreado, principalmente. Nós tentando olhar, né, Hans Jonas tentando olhar para a ética tradicional, nós poderíamos olhar para a ética aristotélica, por exemplo, né, que vai dizer que o princípio, né, do ser humano é a busca pela felicidade, né? A eudaimonia, né? É o fim supremo, né? Não é um estado passível, mas é uma atividade da alma em conformidade com a excelência e a virtude. Então, a virtude ética, ela não é inata, mas é adquirida através do hábito e de prática constantes. E também o Aristóteles vai propor a doutrina do justo meio, então do equilíbrio, né? Não agir de maneira assim desequilibrada, indo tanto para vícios ou para, né, ser muito contido. Então, o Aristóteles vai defender a doutrina do justo meio. Em relação à modernidade, nós vamos ver Kant também propondo a
aquilo que nós chamamos da ética da boa vontade e do imperativo categórico também, né? Isso é muito importante porque isso vai servir de base também para o Hans Jonas. Kant vai defender, então, a ideia de que o ser humano ele deve agir apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. Então, o Kant vai defender, através do imperativo categórico, também uma ética que está voltada para o ser humano. E é principalmente aí que Hans Jonas vai propor uma nova ética, vai dizer que a ética ambiental, aliás, a ética tradicional, ela não traz resposta para a situação atual, né? Diante da crise da ética, né? Ele vai dizer que a ética clássica ela é antropocêntrica, é focada no aqui e no agora, e no mundo moderno que nós vivemos, as nossas ações elas têm muito mais impacto nas gerações futuras. Então, o que eu faço hoje, por exemplo, o lixo que eu produzo hoje, ele tem um impacto para 2, 3 gerações futuras tranquilamente, né, na questão do meio ambiente. Então, a maneira como eu trato um rio, um afluente perto da minha casa, tem um impacto para 2, 3 gerações no futuro. Então, a maneira como nós temos lidado com o planeta faz com que seja necessário pensar um novo modelo ético. Então, Hans Jonas propõe um novo imperativo categórico, ele diz assim: age de tal modo que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica na Terra. E ele propõe também, ele tem uma posição em relação, ele chama de heurística do medo, né? Ele vai dizer que é necessário que nós, seres humanos, as nossas ações, elas tenham como base um certo cálculo do desastre e sempre pensar que pode dar errado. Então, se existe a possibilidade de dar errado, nós não deveríamos fazer. Né? Então, ele chama de heurística do medo, isto é, se eu vejo que o que eu estou fazendo em relação à natureza, em relação ao mundo, em relação, enfim, no futuro pode trazer algum prejuízo, então nós devemos viver. Muito bem, então eu estou tentando correr aqui um pouco com o tempo também, né? Mas, enfim, eu trabalho numa escola em Cachoeirinha, né? Nós temos um projeto de horta lá já há 5 anos, completando agora 5 anos, e desde o começo a horta sempre esteve vinculada às aulas de filosofia, e no sentido de eles pensarem sobre o meio ambiente, né? Depois comecei o mestrado, e aí conectou, né, nesse projeto, né? E pensar um pouco, então, de que maneira poderíamos pensar uma ética, né, filosófica, uma ética ambiental, a partir, né, do trabalho ali com a horta, né? E aí surge o Hans Jonas, pensando nessa ética da responsabilidade, e o trabalho, ele acontece em 2 frentes. Acontece tanto em sala de aula, com as turmas, né, onde eu proponho vídeos, debates, enfim, quanto na horta, que é no turno inverso. Então, nem todos os alunos vão na horta, mas todos os alunos, de alguma maneira, acabam acessando a horta, porque ela fica dentro da escola, né, num local bem visível, né, e aí eles acabam vendo, e eu trabalho em sala de aula com eles, alguns princípios éticos importantes ali que a gente vai tentando debater, formular e pensar em relação ao meio ambiente. Então, foi um trabalho, uma pesquisa qualitativa, né, centrada principalmente no autor Hans Jonas, né, e uma filosofia prática. Quanto aos procedimentos, né, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema e também uma coleta de dados através de pesquisas, né, e relatos dos alunos. Tá? São alunos de 6º ao 9º ano, tá? Eles participam, eles responderam alguns questionários nos anos de 2023, 2024, né? Eles foram convidados a responder. Em torno de 66 alunos que foram convidados a participar dessa pesquisa, né? Ali tem alguns dados, né? 25
responderam, dos que estavam em sala de aula, e da horta 21 alunos que responderam, né? De 12 a 15 anos, né? A horta acontece no turno inverso, e eles têm também o trabalho em sala de aula, né? Alguns resultados. Então, vamos rapidamente alguns resultados que eu pude perceber. Primeiro, a experiência prática permitiu aos estudantes superarem a desconexão com a natureza. Muito interessante alguns relatos dos alunos, assim, dizendo, alguns têm medo de minhoca, né? Não sei se alguém tem medo de minhoca aqui, né? Mas alguns alunos tinham medo de minhoca, então eles fazem ali o relato. No começo eu tinha medo de minhoca. Outro relato muito interessante, eu tinha nojo da terra, né? E eu acho isso muito interessante, porque nós somos terra, né? Nós, enquanto seres humanos, somos terra. Eu sempre digo para eles, tudo que existe é terra, na verdade, né? Então, tudo que existe veio da terra, né? Então, esse nojo parece... Ali se configura bem aquilo que Hans Jonas vai dizer, uma separação. O ser humano se separa da natureza, ele não se sente mais parte da natureza. Então, eu digo para eles, para os alunos, eu dizia para eles, e digo, né, a minhoca é um dos animais mais inofensivos que existe na natureza, né? Como alguém pode ter medo ou nojo de minhoca, né? Enfim, ela só come a terra, né? E descarta a terra, né? Mais fértil, né? Do que antes, né? Então, e a ideia, então, que as ideias éticas não podem estar separadas das ações éticas. No relato de um aluno, né? Ele vai dizer o seguinte, em sala de aula, né? Porque daí nós fazíamos assim, também vimos alguns materiais, né? Vídeos, documentários, e a partir daí nós fazíamos debates e conversas. Então, ele diz o seguinte, e que ele aprendeu, né, a preservar a natureza, como reciclar, deixar o planeta mais limpo, e que com poucas ações nós podemos mudar o mundo, o desmatamento, as queimadas, tudo isso influencia no futuro do nosso mundo. E se a gente não cuidar dele, de certa forma, poderemos, em algum momento, em algum tempo, começarmos a respirar oxigênio artificial. As novas gerações estariam perdidas e não consigo imaginar a gente voltar para o que era antes. Aprendi que, por conta da tecnologia, algumas pessoas ficam até mais propícias a serem enganadas por alguma fake news na internet. Tem algumas coisas que a mídia não mostra, principalmente sobre o agro. Tudo que eu aprendi até agora é relevante e importante para a vida de todos. Todos deveriam ter consciência disso, pois a capacidade não falta a ninguém. Um outro relato interessante que um aluno trouxe, né? Ele diz assim, eu assisti de novo o documentário das matas, né? Pois queria mostrar para o meu irmão. Acredito que ele tenha mudado sobre a responsabilidade dele. Interessante isso porque realmente a filosofia ou a ética ambiental saindo ali da sala de aula e eles conseguindo semear isso na sociedade, na sua família, enfim, com as pessoas próximas, né? Bem aquilo que estava ali com o objetivo, né? Ok, pensar a teoria, pensar né, as ideias em relação à ética ambiental, mas que fosse uma filosofia prática, né? Conversas também eram realizadas ali na horta, né? E sobre as situações que iam acontecendo, sempre propondo a eles pensarem sobre as coisas que iam se dando, né? Estou passando alguns slides aqui só fazendo um relato mesmo, né? A questão da minhoca, como eu já falei, né? De se sujar na terra, né? Foto de alguns alunos aí. E a questão também da convivência, muito interessante, porque no momento que eles estavam na horta, eles não mexiam no celular, então eles conversavam, eles brincavam, eles riam, que era uma coisa que naquela época, quando eles ainda podiam mexer no celular na escola, né, quando nós começamos a horta, não acontecia normalmente na aula, né? Então era um espaço de conexão, né, com o ser humano, e um relato de um aluno que chamou a atenção porque ele entendeu realmente como é importante essa conexão. Ele diz o seguinte, para fazer o adubo, precisamos juntar as folhas num monte e deixar por um ano. As minhocas fazendo o resto do trabalho. Minhocas ajudam e são boas para as plantas e para a terra. Então, ele realmente entendeu como havia uma necessidade, uma conexão ali, né? Então,
era um espaço de reflexão ética, né, e uma reflexão ética ambiental. Eles relatam ali, sim, pois sempre antes da horta tínhamos um momento de conversa com o professor e víamos sempre pautas filosóficas que tinham a ver com a natureza. Então, ali na horta era um momento também que nós fazíamos essas conversas. Um estudante, né, ele diz assim, pois para algumas pessoas trabalhar com a natureza acalma. Então, os pensamentos ficam bons e calmos, e a filosofia é meio que pensamento. Achei fantástica essa conclusão dele, né? Porque ele conseguiu ligar a conexão com a natureza, o mexer na horta, com pensar, né? Com refletir, com fazer filosofia. E, por fim, concluindo, né? Então, o enfrentamento do antropoceno exige a superação dos modelos exploratórios e a adoção de uma heurística do medo que proteja o futuro da humanidade. A ética ambiental de Hans Jonas oferece uma fundamentação necessária para enfrentar a crise climática, exigindo um compromisso ontológico com a vida. E a terceira conclusão, que a horta escolar revela-se como uma ferramenta pedagógica e filosófica eficaz, reconectando os estudantes aos processos naturais e despertando a consciência ética. Muito bem, eu dei uma corrida aqui para poder apresentar para vocês no tempo, acho que passei um pouco. Passou um pouco, mas tudo bem. Compartilhamento aqui para podermos nos ver aqui. Muito bem. Não sei se os colegas têm alguma pergunta. Sim, muito obrigado, Rogério, pela apresentação. Enquanto os colegas se preparam ali para perguntar, caso tenha alguma pergunta, eu tenho perguntas aqui. A primeira assim, você apresenta ali no final que uma estudante, inclusive, fez uma crítica ao agro e tal. Eu queria te ouvir um pouco sobre se houve alguma resistência por parte dos estudantes a momentos de crítica a esse tipo de agro, né? A agroindústria, esse agro, né? Agro que causa todos esses danos aí que a gente conhece e que você expôs aí no seu trabalho. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação ao princípio ético do Jonas, né? Se ele não acaba incorrendo num dos erros do princípio moral kantiano, que é de deixar de fora outros seres que não os humanos. Muito bem. Vou respondendo um por vez, então, né, professor? Acho que é melhor. Então, tá conseguindo me ouvir bem agora? Sem apresentação, acho que melhora também, né? Muito bem. Não, eu não tive nenhum aluno, assim, que... Eu acho, para eles, assim, falta muita informação de qualidade, né? Por mais que eles tenham acesso à internet, vejam alguma notícia, mas eles realmente não veem isso, né? O máximo que eles sabem do agro é o agro é top, aquela frasezinha ali, fica ali, sabe? E aí, quando eles vão se deparando um pouco mais com a realidade mesmo, que era o que eu fazia em sala de aula, né? Em sala de aula eu fazia trazendo um pouco alguns documentários e também algumas informações com textos, com informações de pesquisa, eles vão entendendo que, ok, o agro, ele tem uma função, né? Nesse sistema exploratório, né? Ele se faz, enfim, necessário no sistema exploratório, mas ele não é exatamente bom, né? E ele não é algo que nos traz alimento, por exemplo, para nossa mesa, né? Então eles vão entendendo isso. E depois, mas eu não tive nenhum questionamento. Uma coisa que acaba sendo um diferencial, eu acabo trabalhando com alunos, né, do ensino fundamental. Então, onde eles vão ter um pouco mais assim de crítica assim naquilo que a gente vai construindo é lá no 9º ano, né? E aí eu já venho trabalhando, eles já me conhecem, né? Venho trabalhando com eles já desde o 6º, acaba que eles já vão entendendo algumas coisas, né? Então eu não tive nenhuma resistência em relação a isso. Em relação ao Jonas, sim, é verdade. É uma deficiência, mas hoje, assim, os grupos de pesquisa e de trabalho em relação ao Jonas, por exemplo, como o núcleo da Ampof, que tem sobre isso, com o professor também, agora esqueci o nome dele
do Paraná, enfim, ele também vai trabalhar um pouco sobre isso, sobre a questão dos não humanos, né, enfim, da natureza, até dos micro-organismos, animais, né, enfim, entender o quanto é necessário pensar uma ética ambiental não para o ser humano, mas é necessário que ela seja pensada para toda a natureza, né? Todo o mundo animal, vegetal, enfim, e não só para o ser humano, né? De alguma maneira, nos escritos do Jonas, a gente percebe isso, mas a gente também percebe que ele não avança nisso. Tá? De alguma maneira, ele nos dá ferramentas ali no princípio a responsabilidade para pensar sobre isso, para avançar nisso. Mas talvez por tempo, por não ter conseguido talvez ali escrever mais profundamente sobre isso, talvez por não ter sido o foco propriamente dele, a questão da natureza em si, mas a questão tecnológica, talvez ele tenha focado um pouco mais nessa questão, acaba que ele não avança nisso, né? Então, mas hoje tem estudos sobre ele que vão avançar, vão pensar sobre essa questão, sim, bastante, né? Entendi. Obrigado. Rúbia e Caroline. Alguém tem alguma questão para o Rogério? Tudo bem, prof. Rubio? Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Bom ver vocês dois, viu? Saudade. Fiquei feliz de te rever também, estou feliz. Parabéns, viu, pela essa caminhada aí, pela tua apresentação. Eu não tenho exatamente uma pergunta, mas vou dividir um pensamento, né, que te ouvi, uma reflexão, vamos dizer assim, te ouvi, me mobilizou, né, para dividir contigo, e talvez a partir de outras perspectivas, porque realmente, infelizmente, Hans Jonas é um filósofo que eu não conheço muito, né, então não posso falar muito a partir dessa perspectiva sem ser muito superficial, né? Por falha minha, né? Não tem como a gente conhecer todos, né? A gente tem que selecionar alguns. Mas o que eu queria te colocar é o seguinte: a gente sabe que vou começar de outro jeito, assim. Muitos currículos, né, eles prevêem, e agora cada vez mais os currículos sendo impostos, né, para nós, professores da educação básica, a gente, né, fica com pouca liberdade de o que a gente pode trabalhar, os conteúdos, né, que a gente pode trabalhar ou não, eles trazem o nascimento da filosofia na Grécia Antiga, né, e como um momento de rompimento com o mito, e isso é sempre enaltecido, né, com, digamos assim, o pensamento filosófico científico, um pensamento mais elaborado do que o pensamento mítico, né. E aí só que tem um outro lado, né, desse momento. Bom, poderíamos falar várias questões, né? Isso é uma exclusão também de outras filosofias que já existiam. É uma história um pouco inventada da filosofia, mas dito isso, né? Isso não é o nosso ponto agora. Tem um outro lado desse momento que é uma espécie de rompimento, né? De nós nos enxergarmos como natureza. E isso a gente vê muito na fala dos alunos, tá? Porque eles se manifestam, eles estranham muito, como, por exemplo, expressões animais não humanos, né? Como assim, né? Eu sou um animal, etc. Então, aquele momento ali histórico, né? Ele traz também para o Ocidente uma ruptura na nossa percepção de que nós também, né? Nós somos seres
fazemos parte, né, da natureza. E algo que outras filosofias, né, como a cosmovisão indígena, nunca perdeu, né, de perspectiva, nunca se deixou, né, como a gente tem, por exemplo, hoje, né, o Krenak, que nos traz tanto isso, né. Bom, e aí foi muito, assim, ver os relatos dos teus alunos, né, eu acho foi muito rico, acho que é uma parte muito importante do teu trabalho, quando o trabalho é um produto, né, que a gente aplicou, que a gente testou, e tu trouxe ainda as manifestações deles, né? E porque agora a gente volta a se reconhecer como natureza, mas infelizmente num mundo esgotado, né? A gente volta a se reconhecer como natureza diante do colapso, né? É inevitável perceber que somos afetados, né? Então, diante das crises climáticas, né? Do esgotamento do planeta. Então, foi isso assim que ficou que te ouvir me fez pensar, né? E não foi exatamente o que tu falou, mas eu acho que mostra justamente a riqueza do teu trabalho, né? Então, para finalizar, eu queria te dizer, eu acho que esse trabalho rende muito mais ainda, tá? Não é que tu tenha feito pouco, não, muito pelo contrário, mas eu acho que você tem todas as condições de seguir, tá? Continuar e expandir esse trabalho em novas etapas. Obrigada, viu, Rogério, pela oportunidade de te escutar. Obrigado, prof. Obrigado mesmo. Na verdade, o Hans Jonas ele tem algumas limitações, né? Nessa questão que vocês falaram, mas isso eu acho que era um pouco essa questão que eu Rogério, teu essa áudio questão voltou a que ficar bem talvez quebrado. ele não Se teve puder. oportunidade com o que nós temos hoje. Melhorou agora. Agora melhorou um pouco. Tá. Se puder falar de novo. Melhorou? Tá. Vou falar mais devagar também. O Hans Jonas, ele tem algumas limitações, né? E essa questão que o professor Rafael levantou, essa questão com uma outra questão, né? Ele também não teve essa convivência, talvez com o Krenak, né? Infelizmente, ele não teve essa oportunidade, né? Mas vou participar de uma seleção de doutorado agora, né? Onde eu quero ampliar um pouco para uma questão mais política mesmo, dessa questão ambiental, né? Então, aí que eu vou... Infelizmente, assim, no Brasil, hoje tem alguns começos, né? Mas tentando trabalhar com não sei se é assim que se diz, né? O Achille Mbembe, vocês conhecem? Necropolítica, enfim... comunidade terrestre, onde ele vai trabalhar um pouco essa questão ambiental, né, que é uma filosofia africana, né, já bem desenvolvida, né, ele tem uma filosofia bem desenvolvida e trabalha muito essa questão política também, né, e também pensando um pouco no Henrique Duccio como um filósofo latino-americano, né, aqui para trabalhar essa questão política, né, e ambiental. Henrique Duccio, no final da sua trajetória, ele vai falar um pouco sobre a questão ambiental também, né, e a questão política em relação a isso, né. Eu acho que isso falta para o Hans Jonas, né, trabalhar essa questão política, né, da crise, né, porque acaba sendo a causa que nós temos é o capitalismo, né. É o capitalismo, é a questão também industrial, né, talvez até anterior até a Revolução Industrial, né, como causa que vai se fortalecer, né, e se tornar uma coisa quase que tu não pode nem dizer que, não, como assim você é contra o desenvolvimento? Como assim, né? É o capitalismo que ele vai fundamentar essa ideia, né? Então, mas eu pretendo avançar, né, nesse sentido, né? Fazer que faltou ali, eu entendo que o Hans Jonas ele acaba não caminhando nesse sentido, né? Ele faz
uma crítica leve ao consumismo e tal, né? Mas vai muito mais num trabalho de consciência pessoal, o trabalho dele, assim, né? Em relação à responsabilidade, né? Mas pretendo avançar nesse sentido aí. Mas obrigado pelas contribuições. Que ótima notícia, Rogério. Desejamos boa sorte nesse processo. Fiquei feliz também em saber. Pessoal, vou pedir vou fazer um print nosso aqui, tá bom? Da nossa... Tá bom. Um segundinho. Tá. Se a Caroline quiser ligar a câmera também, fique à vontade. Aí, deixa eu ver aqui. Espera aí, só os bonitos. Que foi. Então, Feito. muito obrigado, Rogério. Obrigado, Rubio. Obrigado, Obrigado. Caroline, por permanecerem até agora. E nos encontramos hoje à noite. Até mais. Estão todos convidados, lembre-se. Ótimo. Tchau, tchau. Até mais. Abraço. Valeu. Tchau. Obrigado. Um abraço.